em seguida a doutora Márcia Colasanti, que vai abordar o tema Saúde e Doença segundo o paradigma médico espírita, e ela terá 40 minutos para fazer a sua abordagem. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite dos organizadores do congresso. Queria parabenizar o nosso companheiro, o Dr. Rogério, pela brilhante palestra, trazendo alegria ao ambiente. Vamos passar por alguns conceitos que já são nossos conhecidos, mas, entretanto, faz-se necessário para que nós possamos tecer o fio de nosso raciocínio. Então, nós vemos que, até meados do século passado, nós não tínhamos uma definição exata de saúde. Saúde era considerada a ausência de doença, e doença era considerada, então, a ausência de saúde. Foi só a partir da Segunda Guerra, depois que foi formada a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde, que em 1946, então, nós tivemos uma conceituação de saúde que persiste até hoje nos documentos básicos da OMS. No século XX, então, a saúde foi conceituada como um estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E a gente vê que esse conceito ampliou muito a nossa visão sobre saúde, porque colocou definições que abordavam, então, o social e o psicológico. Entretanto, esse conceito ele tem um caráter muito subjetivo e utópico, porque quem é de nós que tem, então, o mais perfeito estado de saúde, no sentido de psicológico, social, né? E é um conceito que tem sofrido muitas críticas. Na verdade, ele nem é uma definição, porque ele não consegue conceituar exatamente a essência da saúde. Então, tem se proposto novas definições para a saúde, mas não têm sido aceitas. Como muitos podem pensar, a gente vê na mídia, na internet, né, que nossa, a medicina ela já aceita a questão espiritual. Não é bem assim, porque esse conceito que foi proposto em 1998, sobre a saúde ser um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, e entrando aí a questão espiritual, ele foi rejeitado na 52ª Assembleia em 1999. Então, o que nós temos em termos de aceitação da espiritualidade está no questionário RUCOL, que é o questionário que avalia, então, o conceito de bem-estar, né? E um dos domínios é o domínio espiritual. E ali sim, então, existe uma avaliação do quanto a espiritualidade ela interfere na vida da criatura, mas isso não quer dizer que nós tenhamos na academia a aceitação da questão espiritual. Então, nós vemos que na língua inglesa há uma diferenciação entre a palavra doença e enfermidade. Na língua portuguesa, embora essas palavras tenham etimologia diferente, elas são usadas de forma igualitária, mas para a língua inglesa, nós vemos que disease é a doença conforme o conhecimento médico. Illness é a doença como o doente experimenta, como o doente sente. E sickness, então, seria uma situação mal definida de mal-estar. Então, quando nós lemos um texto em inglês, há uma diferenciação, né, no conceito de doença e enfermidade, coisa que não acontece nos textos da língua portuguesa. Então, o que seria a doença no paradigma materialista? Um distúrbio objetivo. É uma alteração que você pode, então, diagnosticar e medir por exames. A enfermidade, ela seria já um distúrbio subjetivo. E é a sensação que o indivíduo sente do distúrbio e provavelmente está nas alterações energéticas que constituem o corpo sutil do indivíduo, cuja ciência ainda não estuda. Então, nós vemos que no paradigma
cartesiano, existe uma dicotomia entre mente e corpo, né? Com a visão mecanicista do corpo, então, e de suas funções. Então, foi a partir daí que houve essa separação entre mente e corpo. Na medicina do Ocidente, a gente percebe que esse paradigma é vigente até o momento, e a doença, então, na medicina do Ocidente, ela é conceituada ou como um problema físico ou como um problema mental. Não existe uma avaliação da interconexão, então, dos estados mentais com os estados físicos. Então, não se aborda de forma holística. E a doença, ela então vem em decorrência de agentes tóxicos externos, né? E que levariam a uma disfunção do órgão. Então, seria causada por substâncias, por germes como vírus, bactérias, enfim. E a cura na medicina do Ocidente se daria sempre através do tratamento da doença, medicamentoso, cirúrgico, radioterápico, quimioterápico. Então, dentro do paradigma materialista, é assim que se conceitua e se atua sobre os estados, né, de doença. Então, na medicina do Ocidente, a gente verifica que ela se apoia nessa ideia central do materialismo, onde existe uma causa material para tudo, né? E esses processos mentais, eles dependem exclusivamente da função cerebral, seriam em função da atividade do nosso cérebro. Então, nós não teríamos nem livre-arbítrio e a mente, que é não física, e a matéria, que é física, elas não interagem, né? Então, nós vemos que a medicina do Ocidente, ela se baseia nessas premissas. Já numa atitude de reação ao dualismo cartesiano, nós vemos que no século XVII ao século XX, houve então uma corrente chamada de vitalismo, né? E essa corrente foi preponderante, ela foi uma reação importante. E essa corrente, ela pregava que havia um princípio vital que seria distinto da alma e da matéria. Esse princípio vital, ele seria uma entidade, uma força ou um campo não físico, cujos vitalistas achavam que deveria ser acrescido às leis da física e da química para se explicar então a vida. Mas esta corrente, ela acabou perecendo com os avanços da biologia. Então, a partir do início do século XX, nós tivemos definitivamente o enterro dos vitalistas, porque não se conseguiu provar, né, de modo laboratorial, através de experiências, a existência desta força ou deste campo que então organizaria a vida física. Entretanto, mesmo com os avanços da biologia molecular, na década de 1950, nós vemos que a ciência não conseguiu explicar a morfogênese, né? Como uma célula, ela se divide, se multiplica, forma um organismo tridimensional, com trilhões de células, que tem funções diferenciadas. E então que o vitalismo, ele vai ressurgir de uma forma muito mais complexa e sofisticada, através das proposições, dos estudos de Rupert Sheldrake, falando que são campos morfogenéticos, não físicos, não locais, né? E esses campos seriam então os agentes causais do desenvolvimento e da manutenção da forma biológica. Então, eles seriam as matrizes, né, para que houvesse então a morfogênese no campo material. Neles estariam os programas para que a morfogênese se desenvolvesse. Rupert Sheldrake é um biólogo, filósofo, bioquímico, e mesmo assim, com todos os seus estudos e publicações científicas, ele tem sido alijado da academia, como todos os que propõem algo que a ciência material não consegue explicar. Mas
as proposições de Sheldrake vieram corroborar, então, com o conhecimento que Kardec nos traz das instruções dos espíritos, que somos constituídos de corpo físico, de um corpo sutil, denominado de perispírito, e da alma, que nada mais é o espírito encarnado. Então, Kardec, ele caracteriza esse corpo sutil, que é o elemento intermediário entre o espírito e a matéria densa, de várias formas ao longo das questões do Livro dos Espíritos, onde, então, ele diz que ele é constituído de matéria animalizada, de fluido elétrico, enfim, dando para nós a ideia de que esse perispírito teria uma composição muito mais complexa, uma composição plurima, não é, do que apenas um corpo único. E nós vimos, então, que através das revelações de André Luiz, então, nós encontramos detalhadamente a descrição do perispírito, como André Luiz menciona, com alguns corpos, corpo vital, corpo causal, e teríamos um corpo mental, então, que é o que origina o perispírito. Rapidamente, então, André Luiz nos traz aí a descrição desse corpo espiritual, que é feito de uma matéria rarefeita, uma matéria em outro estado, e onde encontramos então os 7 centros de força, que vão estar conjugados nas ramificações dos plexos. Esses centros de força, eles são interdependentes, mas eles vibram em sintonia, e eles obedecem então ao poder diretriz da nossa mente, né? E constituem para nós então um veículo de células elétricas que formam um campo eletromagnético, onde o pensamento vai vibrar em circuito fechado. Então é interessante nós recordarmos, para que nós possamos compreender a ideia do paradigma espiritualista. Então, os centros de força, também chamados de chakras, né, eles são considerados, então, na descrição de Lameira de Andrade, através da psicografia do Chico, como núcleos de energia destinados à absorção e à transmissão de poderes divinos, quando conseguimos harmonizá-los com as grandes leis da vida. Então, nós precisamos colocar em sintonia com as grandes leis da vida, para que nós possamos ter, né, essa transmissão dos poderes divinos ao nosso corpo material. Interessante que é uma definição diferente, né, que nós encontramos na literatura espírita. A questão do dualismo, então, na cosmovisão quântica, trazida por Amit Goswami e outros, né, físicos quânticos, estaria resolvida, nesse caso, com a proposta, então, de que a consciência, ela é o fundamento de todo o ser. Ela é responsável pela mente não física e pelo corpo material, pelo corpo físico, pela matéria. Então, ela faria, na proposta do Goswami, essa mediação, essa interação entre a substância não material e a substância material. A matéria seria, então, uma possibilidade da consciência, do espírito, né, que vai atuar causalmente sobre ela. Então, nós vemos aí que a intermediação, ela estaria, segundo Goswami, nesse fundamento da consciência, que nada mais é o espírito, que vai escolher, né, dentre as possibilidades materiais que estão à disposição deles. Então, ontem nós tivemos uma retrospectiva bastante intensa sobre física quântica, onde foi explicado esse processo, mas é a consciência que é o fundamento do ser, e a consciência que escolhe e que faz essa mediação entre as duas substâncias. Então, o pensamento, ele vai estar na base de tudo, na base de todas as criações, tanto no plano espiritual quanto no plano material. E ele é constituído de matéria
uma matéria desconhecida ainda para nós, formada de átomos mentais, que, como na física terrena, também é constituído de partículas positivas e negativas, que vão obedecer às leis do quanta de energia e os princípios da mecânica ondulatória. Portanto, tem frequência e cor. E o tipo de onda que nós exteriorizamos está na condição evolutiva do ser que a emite, né? Então, quanto maior a frequência vibratória do ser, nós vamos emanar um tipo de onda, e quanto mais baixa essa frequência vibratória, nossa onda vai ser mais lenta. Mas é esse pensamento, né, que circula no corpo espiritual que vai manter o equilíbrio e a coesão dos chamados centros de força, que estão, então, interconectados com os plexos nervosos no campo físico e com as glândulas endócrinas que lhes correspondem, né? Então, esse pensamento ele vai nascer das emoções e dos desejos recônditos do espírito. E ele vai formar correntes sutis que vão circular, então, no corpo espiritual e vão se irradiar desse ser, produzindo então esses campos eletromagnéticos, e que no cérebro humano essas irradiações elas são pensamento constante, fluxo energético que depois irá se irradiar através do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Então o pensamento ele vai vitalizar os nossos centros de força, os nossos plexos nervosos e os núcleos endócrinos. Portanto, as células que constituem o corpo espiritual, elas sofrem o impacto das nossas irradiações mentais através deste fluxo energético. E os centros vitais, eles então governam a atividade funcional dos nossos órgãos físicos. Nós temos os 7 centros vitais, mas nos ativemos principalmente no coronário, que é o centro vital que tem maior poder de irradiação e é o local onde se faz, segundo a descrição de André Luiz, a ligação com a mente. Então, dele emanam as energias que vão se difundir sobre a matéria mental que está ao seu redor, né? E vão se transmitir aos outros centros vitais, transmitindo também, portanto, o reflexo dos nossos sentimentos, das nossas ideias, das nossas ações, gravando no nosso corpo físico, nas nossas células físicas, esses mesmos reflexos. Então, teríamos aí um mecanismo trazido pela revelação espiritual da ação do pensamento e essa transmissão do pensamento através do centro coronário aos nossos órgãos físicos. Então, segundo André Luiz descreve Entre a Terra e o Céu, em 1954, ele nos diz que nós sublimamos ou desequilibramos o nosso corpo espiritual, conforme o tipo de pensamento que flui da nossa vida íntima. As vias materiais pelo qual esse mecanismo acontece ainda estão sendo estudadas pela ciência, né? E nós vemos que em 1975, Robert Adler e Nicholas Cohen, eles publicaram um trabalho, e a partir dessa publicação do trabalho, ligando os reflexos de Pavlov aos ratinhos e como é que eles reagiam, foi então cunhado um termo chamado psiconeuroimunologia por Robert Adler, que constituiu então uma área interdisciplinar de pesquisas que de alguma maneira vem desvendando na matéria as interações entre o cérebro, o comportamento, o sistema imune, e então buscando conectar esses fatores psicológicos com a saúde e com a doença. Essa é uma área de estudo bastante adiantada nas universidades dos Estados Unidos e na Inglaterra, mas nós vemos ainda aqui no nosso país
pouco se fala da psiconeuroimunologia e os médicos quase não têm conhecimento desses estudos que já estão nos grandes centros universitários, mostrando que de fato existe esta correlação dos fatores psicológicos com a nossa saúde e a nossa doença. Então nós lembramos aqui de Mario Beauregard, que é um neurocientista canadense, cujos trabalhos que estão sendo realizados com a ressonância magnética dão subsídios para que haja uma desvinculação dos processos mentais do cérebro material. Então, o Mario Beauregard é um cientista que não tem medo de se expor e afirma que ninguém jamais viu um pensamento ou um sentimento, mas eles exercem um tremendo impacto na nossa vida. E como isso é verdade, né? Então, para o Mario Beauregard, a alma é um princípio imaterial e pensante de toda a entidade dotada de vida. E é um neurocientista que fala isso, né? Não é um espírita. Então, nós vemos aí que o pensamento tece correntes mentais e nós temos um influxo mental desse pensamento. E o influxo vibratório do pensamento, ele vai determinar o peso específico do nosso corpo espiritual. É por isso que quando nós deixamos a matéria física, não adianta rezar, porque nós já vamos ter o nosso lugarzinho de atração de acordo com o peso do nosso corpo espiritual. Então, o caso é nós fazermos o trabalho com nós mesmos agora, para que nós possamos, brilhar, deixar o nosso corpo espiritual mais utilizado, mais vibrante, mais iluminado, e ao deixar então o nosso corpo físico, nós possamos ir por uma região onde esteja compatível, a nossa frequência vibratória. E esse influxo mental, ele vai crescer no nosso corpo espiritual a partir das nossas experiências na vida física. Então nós arquivamos os ganhos, ou seja, o nosso progresso em relação à nossa atividade no bem, a nossa evolução espiritual, e ao deixar o corpo físico, nós levamos conosco a possibilidade desse crescimento do influxo mental. Então o corpo espiritual, ele vai se alterar de acordo com o movimento circulatório de nossas forças. E os nossos centros de força, eles vão reagir ao influxo mental, ao movimento dessa energia no nosso corpo sutil. Então nós verificamos, segundo André Luiz, em mecanismos da mediunidade, o que acontece? Quando nós vibramos no remorso, nós vamos ter então uma hipotensão, uma alteração desse movimento circulatório das forças que vem em decorrência, do nosso pensamento, e temos um estado de adinamia dessas forças. Nos delírios de imaginação, nós vamos ter uma hipertensão desse movimento circulatório, causando uma hiperdinamia. E nos delírios de ordem moral, nós vamos ter então condensação de fluidos inferiores no campo eletromagnético da tessitura sutil. Portanto, carregaremos ao deixar da nossa vida física essas alterações em decorrência então, do nosso pensamento. E a enfermidade, ela sempre vai sobreviver com uma desarmonia espiritual no nosso perispírito. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, através do pensamento, dos sentimentos e das emoções, vão alterar esse movimento circulatório e as nossas atitudes ficarão marcadas no nosso corpo sutil. André Luiz e Emmanuel, em várias passagens nos livros trazidos por nosso Chico Xavier, nos falam que a imprudência e o ócio, sim, eles contribuem, então, para a causa das enfermidades,
Dentro da imprudência e ódio estariam a gula, as infecções por falta de higiene, as toxicomanias e a exaustão devido aos excessos. Nós não percebemos, mas frequentemente na nossa vida cotidiana nós estamos cometendo excessos, né? Os nossos excessos, às vezes socialmente aceitos, mas nós percebemos que desgastam e consomem as nossas energias. Então, isto vai acabar depois gerando algum tipo de doença, né? Mas é no psiquismo que nós encontramos a maior parte das enfermidades ou das doenças como reflexos, né, infelizes da nossa mente. E então que a mente aflita, ela vai emitir raios de energia desordenada, né, que vão alterar o nosso corpo perispiritual, como crises de ódio e de ciúme e paixões desenfreadas, que causam lesões na tessitura da nossa alma, causando intenso sofrimento. Então nós às vezes nem nos damos conta, mas estamos extremamente enciumados com o companheiro que está ao nosso lado e estamos aí então envenenando os nossos tecidos sutis, né? A revolta, a maledicência, a leviandade. Como às vezes a criatura tem o hábito, né, de usar a palavra de forma inadequada, sem que perceba, então, está causando tempestades magnéticas que desorganizam a tessitura espiritual. Agressões mentais, agressões verbais, agressões físicas, né, levam a variados tipos de doença que vão se manifestar na região mais propícia do indivíduo no seu corpo sutil e depois, consequentemente, no corpo físico, mas especialmente conduzem a doenças neuropsíquicas, né? A crítica, quanto mais, a inconformação, a inveja, o despeito, então, são tipos de crueldade silenciosa que atraem criaturas que têm o mesmo tipo de pensamento viciado, as inteligências menos felizes, que podem estar encarnadas ou desencarnadas, porque o nosso relacionamento se faz por sintonia. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito com as inteligências desencarnadas, mas esquecemos também de ver o meio onde nós estamos permutando então as nossas vibrações e daquilo que nós estamos nos alimentando, não é? Do ponto de vista espiritual. E então Emmanuel, na questão 96 de O Consolador, nos fala que o corpo doente ele vai refletir o panorama interior do espírito enfermo e que a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. É ainda na revelação espiritual de Emmanuel, em Religião dos Espíritos, que ele nos adverte que a criatura, por invigilância, adquire grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Nós somos invigilantes quase 24 horas do dia. E André Luiz nos explica então que os impulsos determinantes da mente eles vão ser convertidos nos nossos órgãos, né, em substâncias magneto-eletroquímicas que vão de um tecido a outro. E então vão interferir nas reações enzimáticas. E quando nós então vibramos em sintonia de ódio, de mágoa, enfim, nas desarmonias mentais, nós acabamos alterando essas reações que se tornam reações degeneradas, então. E nós verificamos que essas correntes mentais, formadas pelas partículas de pensamento, elas circulam de forma ininterrupta no nosso campo sutil e a partícula de pensamento ela é passiva perante o sentimento. Então, é o sentimento que nós colocamos nessa matéria mental que vai tipificá-la, né? Então, ela pode se constituir em um fluido gravitante ou um fluido libertador da nossa alma, né? E forma a nossa fotosfera psíquica,
Ou seja, cada um de nós tem um campo de emanação que está ao nosso redor. E os nossos desequilíbrios, eles vão se exteriorizar em correntes mentais destrutivas. As nossas correntes mentais destrutivas, por sintonia e força de atração, vão atrair inteligências que muitas vezes nos causam cegueiras obsessivas e fazem com que nós caiamos em parcerias nos delitos. Então é assim que muitas vezes, né, crimes hediondos são cometidos por ligações que nós não, muitas vezes, comandamos do ponto de vista racional, mas que vem em decorrência dos nossos desequilíbrios. E quando a criatura percebe, ela já cometeu aquele delito e não mais consegue voltar atrás. Também, quando nós não nos dispomos ao bem, nós acabamos não distribuindo as cargas energéticas que formam as nossas correntes mentais, e isso faz com que nós também degeneremos as nossas energias, atraindo criaturas que estão na mesma sintonia. Portanto, vejamos como é importante a nossa atuação no bem, né? Para que nós promovamos, então, a higienização do nosso corpo espiritual. Então, os indivíduos que estagiam nas paixões, nos vícios, eles sofrem a aproximação dos seres encarnados e desencarnados que eles sintonizam e irradiam correntes mentais que vampirizam a existência, propiciando então disfunções e enfermidades que vão ter reflexo justamente nos pontos mais sensíveis de nosso corpo espiritual. Então, na erraticidade, quando nós deixamos o corpo, aqui muitas vezes nós temos comportamentos socialmente aceitos e nós não percebemos que cometemos abusos, mas ao deixar o corpo físico, nós vamos sofrer o resultado desses abusos, dessas viciações, dessas paixões, e as ondas desorientadas que nós emanamos repercutirão no nosso corpo espiritual e vão gerar então as inibições que vão afetar a personalidade numa nova existência, numa nova oportunidade de encarnação. E justamente essas ondas, elas vão, de alguma forma, causar maior disfunção no nosso cérebro físico, na futura encarnação. Os criminosos e delinquentes, eles vão se agrupar nas zonas purgatoriais, sofrendo o reflexo das suas próprias emanações, até que eles deem sinais de que estão prontos para um reajustamento moral. E então as inteligências superiores que, de alguma forma, vistoriam essas regiões onde eles se agrupam, vão propiciar uma oportunidade para que eles possam então reparar as suas falhas. Aqui, reforçando o que disse o nosso doutor Ronaldo, então, as recordações das nossas faltas muito graves, elas vão causar essa zona de remorso, né? Que nós vamos formar, então, uma onda de pensamento, um circuito fechado que vai afetar as regiões do nosso corpo sutil e justamente propiciando que haja manifestação de alguma enfermidade ligada ao nosso erro. E aí vai se estabelecendo uma ideia fixa em relação a esse remorso que nós às vezes trazemos, ou essa culpa, né? E esta zona que está ali desarticulada, ela vai alterar as sinergias do nosso corpo espiritual. Então vai propiciar, né, ao desenvolvimento de patologias na futura encarnação. É necessário, então, uma intervenção reparadora para que o indivíduo possa sair desse estado de remorso. Dessa forma que, então, os benfeitores vão propiciar a oportunidade da encarnação, que será para nós um ato medicamentoso diante do espírito faltoso. No plano espiritual, nós vemos que a equipe médica, ela vai ter acesso ao nosso histórico, à nossa ficha kármica, e eles conseguem examinar então os tecidos, os nossos tecidos sutis, e conseguem verificar se nós vamos ter então, se a doença que estamos apresentando na erraticidade, ela é irreversível ou não, né?
E aí, muitas vezes, só mesmo a experiência física, na grande parte das vezes, é que vai funcionar como cura das nossas doenças. Porque as lutas cotidianas, elas vão nos auxiliar à extinção das causas profundas da enfermidade. Então, nós não queremos na Terra passar por dificuldades, né? Nós queremos transitar na Terra, tendo somente momentos de alegria, de paz, sem ter as controvérsias que se interpõem na nossa jornada, mas são essas controvérsias que vão ajudar com que o espírito, diante da sua paciência, da sua resiliência, da sua benevolência, possa curar-se. E aí os espíritos que já conseguem reconhecer em si mesmo, né, a sua desarmonia com a lei divina, com a lei do amor, eles rogam os impedimentos necessários para que eles não venham a cair em novos erros. É assim que entram os institutos de reencarnação, que fazem o planejamento e a programação da reencarnação de espíritos regenerados. Então, aqueles que foram suicidas indiretos, que abusaram, né, do álcool, de drogas, os portadores de gula, eles então rogam enfermidades do sistema digestório. Os que foram caluniadores, maledicentes, se envolveram com redes de criminalidade, rogam deficiências auditivas e visuais. Os que tiveram abusos na sexualidade, com perturbações dos outros, rogam alterações nos órgãos genésicos. E geralmente delinquentes e criminosos, então, vêm experiências de retardamento, psicopatias, delírios, aberrações sexuais. Então, todas as doenças são dificilmente curáveis na Terra, segundo o Druso, em ação e reação, significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Segundo Olímpio Ericeira, a moléstia acidental pode ser um aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento, para que nós então venhamos a encarar as doenças de outra maneira. Os espíritos que desejam o nosso bem, então, eles intercedem, muitas vezes nos dão doenças prolongadas para que evitem que nós caiamos nos erros e também nos processos desencarnatórios, quando nós tivermos uma vida mais difícil, interferindo na lei, na ordem, na harmonia, eles nos auxiliam com as enfermidades. Então a doença ela é um processo de retificação do pensamento que corrige os erros e os abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante da harmonia com a lei de Deus. É assim que o pensamento em harmonia com a lei de Deus significa saúde no paradigma espírita. É Lourenço Prado que nos traz esta afirmação em instruções psicofônicas. E Emmanuel, como todos nós já conhecemos, e é o Consolador, nos diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Completa André Luiz que nós só atingiremos esta perfeita harmonia da alma, essa saúde que nós almejamos, quando extinguirmos em nós mesmos os males, né? E desfazendo-nos dos germes de perversão da saúde divina que agregamos ao nosso corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. É assim então que nós precisamos nos escorar na prece, que significa para nós uma força de recuperação e cura. A prece, ela é o maior instrumento de indução que vai possibilitar que nós nos conectemos com as esferas superiores, promovendo então a incorporação de energias regeneradoras nas nossas células do campo espiritual e físico. A prece é a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. E então que a prece vai nos sustentar para a nossa transformação moral, para que nós consigamos ter então as disciplinas retificadoras, para que nós sirvamos no bem, para que nós tenhamos um trabalho incansável no bem aqui na Terra, aproveitando a oportunidade reencarnatória, porque o bem atenua todo o mal causado por nós. Jesus sempre ressaltou a importância
das energias do enfermo e falou da fé, mas ele não falou da fé de uma forma mística. Jesus queria valorizar a fé como um recurso de ajustamento dos princípios mentais da criatura na direção da cura. E então que a passagem de Jesus na terra promoveu para nós um grande convite, o convite da transformação que o homem deve realizar em si mesmo na direção do bem eterno. O seu ilimitado amor permeia as nossas vidas, nos dá as diretrizes morais para que alcancemos a plena saúde e a felicidade. Para isso, nós precisamos ter, então, os pensamentos, os sentimentos e atitudes em perfeita sintonia com a lei do amor. Com o tempo, aprenderemos que poderemos considerar o corpo como um prolongamento do Espírito e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Muito obrigado a todos.